Shalom a todos. Louvado seja o eterno Deus. Eu já tenho aí na final de Marcos, onde fala da crucificação do Senhor Jesus. Ok? Então, hoje vamos começar a honra e glória do nome do Pai Eterno, em nome de Jesus. Vamos começar a leitura do Evangelho de João. Ok? Eu comecei pelo de Marcos porque era menor. Mas eu amo muito também o de João. E vamos começar a leitura com os comentários. Aquilo que eu tenha algum conhecimento, eu vou falar. Aquilo que eu não tenho, vamos confiar em Deus, que Ele vai nos orientar em tudo. Ok? Eu prefiro falar para vocês. Que eu não sei do que eu ficar inventando ou ficar com achismo, ok? Então, eu tô numa praça, vai estar passando gente. Tá frio aqui, tá friozinho, tá um solzinho, mas também tá friozinho. E com a graça do Pai Eterno, vou começar a leitura do Evangelho de João. João era o discípulo mais novo do Senhor Jesus. João foi o último a morrer, morreu de velhice. João o Senhor Jesus tinha um carinho muito grande por João. Tem gente que acha que João era primo do Senhor Jesus, ok? Parente. O Senhor Jesus entregou Maria aos cuidados de João, ok? O Senhor Jesus pensava na sua mãe também, ok? E ele entregou para João. Com certeza Maria morreu muito primeiro que João, porque João era novo, ok? E recebeu a responsabilidade do Senhor Jesus de cuidar da própria mãe dele, da mãe do Senhor Jesus, ok? De Maria. Então, João escreveu o Evangelho de João, já bem depois da morte do Senhor Jesus. João, ele teve muita experiência sobrenatural, de arrebatamento em espírito. A gente vê lá no Apocalipse. O Apocalipse também foi escrito por João. O João também escreveu as 3 cartas, que é as cartas que mais falam do amor, ok? Tá tudo aí na Nova Aliança, a Nova Aliança no seu sangue. E o Senhor Jesus na ceia que ele serviu aos discípulos, ele falou: essa é a nova aliança no meu sangue. E esse é o meu corpo que é dado partido por vós. Então, ele tinha ali nas mãos o pão e o vinho. Essa foi a ceia de Páscoa dele. Ele tinha o pão e o vinho. Ele ensinou os apóstolos, falou que era para fazer isso em memória dele. Todas as vezes que reunisse. Não era uma vez por ano não, viu, gente? Era todas as vezes que reunisse. Então o vinho representa o sangue do Senhor Jesus, o pão representa o corpo. E ele falou: meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Mas tem pessoas que não aceitam e aí não vai fazer parte do corpo de Cristo, ok, gente? Então, nós estamos no fim de semana onde muito se fala da morte do Senhor Jesus, ok? Vamos dar início à leitura para a live não ficar muito grande. Tomara que também eu consiga entender
aqui rápido para não passar muito, perder, assim, às vezes ficar explicando, né? Às vezes a gente perde muito tempo, assim, às vezes explicando, ok? Mas aqui diz, João 1:1, ok? João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Tem algumas traduções que está escrito o verbo. E eu estou usando uma tradução na língua contemporânea, ok, gente? Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ok? Ele estava com Deus e era Deus. O 2. Ele estava com Deus no princípio. No princípio. Nós não temos ideia de quando foi o princípio. Ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E quando a gente fala todas as coisas, não é só o planeta Terra não, gente. Tem gente que tem a mente muito limitada. Tem gente que acha que tudo começou ali quando Deus plantou aquele jardim. Primeiro que o planeta Terra já existia. Ok? E ali o Senhor plantou aquele jardim para colocar o homem que ele ia criar. Mas não começou tudo ali não, gente. Ali não. Tem gente que acha que só existe o céu e a terra, só, mais nada. Tem gente que acha que só existe o planeta Terra. Tem gente que se ela não visse o sol, se ela não visse a lua, ela não ia acreditar que existia. Ok? Tem gente que não acredita. Mas se a pessoa não acredita nem aquilo que o cientista vê e mostra, como é que ela vai acreditar na palavra, como o Senhor diz, se tu não ama o teu irmão a quem tu vê, como vai amar a Deus que tu não vê? Se tu não acredita nas coisas que é visível pelos homens, como é que você vai acreditar naquilo que não é visível? Entendeu? Então tem essas aí, sabe? Você mostra, a pessoa não acredita, ué, e o que a gente vai fazer? Você tá vendo, não crê? Muito menos vai crer no que ela não vê. Não vai crer no que não vê. Se não crê nem no que vê, ok? Então, por princípio, ó, ele estava com Deus desde o princípio, mas não é esse princípio de quando faz o jardim do Éden. Ok, gente? Eu estou numa posição aqui que passa muita gente ali, às vezes eu vou mexer aqui com o celular. Quando eu parei, foi aqui, acho que parei no versículo 3. Ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que existe teria sido feito. Então o Senhor Jesus também, o Messias de Israel, ele também, estou falando de Senhor Jesus na língua portuguesa, eu sou brasileira e minha língua materna é portuguesa, ok? E não vou discutir, gente, vocês dão graças a Deus das pessoas ter traduzido, interpretado a Bíblia, que a Bíblia é a interpretação da palavra de Deus. Então vocês dão graças a Deus de nós ter as Bíblias na mão, na língua portuguesa. Gente, tem tanta gente aí perdendo tempo discutindo coisa que não vai salvar ninguém. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Ok? Então, eu queria falar que na Bíblia, que os estudiosos, eu gosto muito dessas pessoas estudiosas, mas essas pessoas sensatas. Eu não gosto de pessoas sensacionalistas, não. Eu gosto de pessoas sensatas. E o braço de Deus na Bíblia é o seu filho, é Jesus de Nazaré. Quando fala o braço de Deus, ok, gente? É muito interessante isso. O braço de Deus. E aqui fala no 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ok? Por quê? Porque ele é o braço. Ok? Ele é o braço. Acho que eu vou até virar aqui a posição. Vou virar aqui a posição que aí não fica passando gente toda hora. Então ele é o braço.
de Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido existido. Seria bom se o tradutor da Bíblia colocasse esse ele com E maiúsculo, ok? Vamos lá para o 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O Senhor Jesus, ele estava brilhando até na cruz, viu, gente? Ele estava brilhando até no túmulo, ele estava brilhando. Não é o fato, mas matou Jesus, ele parou de brilhar, que matou ele. Não, gente. Ele é a luz. Ele é a luz. Ele estava brilhando. Ok? A luz brilha nas trevas. Ali tinha muitas trevas e a luz do Senhor Jesus estava brilhando. Tanto que depois os soldados romanos lá falou: nossa, esse era filho de Deus. Porque eu acho que foi soldados romanos, né? Ou foi dos fariseus, não sei, gente. Ou foi o sacerdote, não sei. Eu acho que foi soldado romano. Porque aconteceu tanta coisa ali na morte do Senhor Jesus que não tinha como a pessoa negar que aquilo não era um ato de Deus. Ok, gente? Então vamos lá. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quando viram o Senhor Jesus morto, talvez pensou que tivesse acabado, que era o fim do Nazareno. Então pode ser que alguém achou que era o fim do Nazareno, né? Mas não era, não. Vamos lá, versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Esse aqui é outro João, tá, gente? Esse aqui é o João Batista, o batizador, tá? O versículo 6. Estou lendo o Evangelho de João, capítulo 1, ok? Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ok? Aleluia? Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Então João Batista, enquanto ele estava ali falando para as pessoas se arrependerem, porque o ministério do Senhor Jesus, de João Batista, as primeiras palavras são arrependei-vos, 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 ok? Então, evangelho que não prega arrependimento, evangelho que não prega que o homem pecou e precisa das misericórdias de Deus, não é evangelho. Porque o evangelho prega arrependimento. Evangelho prega arrependimento, ok? Então, vamos lá. Estava chegando ao mundo... Não, o 8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Ok? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ok? O mundo foi feito pelo intermédio dele, mas quando ele veio ao mundo, o mundo não reconheceu. Ele nasceu do sangue do povo dele, da tribo dele, que é chamada tribo de Judá, casa de Davi, mais particular, casa de Davi. Ele nasceu dessa tribo e dessa casa, mas poucos aceitaram, poucos creram nele, poucos aceitaram ele. Ok? Então vamos lá. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes, quem deu? Deus, gente, o Pai. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Hoje em dia, todo aquele que crê em Jesus de Nazaré e toma como seu Senhor, é filho de Deus, ok? Romanos não, esquece. João, capítulo 1, versículo 12.
Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Filhos de Deus. Não precisa ficar idolatrando povos. Não precisa ficar idolatrando nações. Não precisa ficar idolatrando língua. Não precisa ficar... Ok? Porque todo aquele que crê em Jesus de Nazaré como filho de Deus e toma para como Senhor é filho de Deus. Nasce na família de Deus. Nós somos nascidos na família de Deus pelo sangue de Jesus de Nazaré. O sangue mais puro que existiu na face da terra. Ok? Então não vai... tem um monte de gente querendo desviar os cristãos da fé no Jesus de Nazaré, viu? Cuidado, tem um monte de gente criando outras religiões, pregando outros tipos de meio de ser salvo. Tudo para você esquecer que você é salvo por Jesus de Nazaré. E que através de Jesus de Nazaré você se torna filho de Deus. É pelo sangue de Jesus. Nunca esqueça disso e nunca abandone isso, porque senão você não será salvo. Se você for seguir religião nenhuma salva, nenhuma. Ok? O 13, os quais não nasceram por descendência natural. Ok? Olha. Nós somos pelo sangue de Jesus, não é por descendência natural. Nem pela vontade da carne. Ai, meu pai e minha mãe se amavam e casou e eu nasci. Não, aqui não foi assim, ok? Esse nascimento na família de Deus não é assim. Ok, ó. Não é por descendência natural, não é pela vontade da carne, ok? Nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Você é filho de Deus. Se você crê que Jesus é o filho de Deus e você segue Jesus de Nazaré, você é filho de Deus. E não deixa ninguém tirar isso de você. Essa é a herança maior que você tem. Ai, gente, tá passando uma ambulância ali. Essa ambulância é escandalosa, barulhenta. Deixa eu passar aqui. Essas ambulâncias daqui, elas... Ai, meu pai. Ainda bem que já saiu. Elas são muito escandalosas, barulhentas demais. Pior que do Brasil. Aqui o 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ok? Nosso amado Jesus de Nazaré. É a palavra de Deus. Ok, gente? É o braço de Deus, é a palavra de Deus. Vamos lá. Deixa eu começar de novo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, aleluia. 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aqui também é o João Batista. As pessoas estão diminuindo as escritas da Bíblia e não especifica. É João Batista. Tem que falar João Batista por quê? Para não confundir com João Apóstolo. Então as pessoas agora estão diminuindo a Bíblia. Então elas estão tirando muitas coisas. Então você tem que ficar explicando quando está lendo, ok, gente? Então João Batista dá testemunho dele. Ele exclama, quem? João Batista exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ok? Então o Senhor Jesus já existia. Ele veio em espírito, diminuiu, deixou a glória para entrar no útero de uma mulher, pelo poder do Espírito Santo, para ser gerado e nascer como homem, mas ele já existia. Ok, vamos lá? Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça. Ô Pai eterno, que essa graça sobre graça esteja sobre meus filhos, sobre minha filha, meus filhos, sobre minhas netas, meus netos, essa graça sobre graça, sobre a minha vida, sobre a vida de quem está escutando essa live, de quem vai assistir, de quem vai compartilhar, que a graça sobre graça esteja sobre a vida de cada um. 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, por que a gente não tem aquela loucura com a lei de Moisés? Porque nós somos seguidores de Jesus de Nazaré.
E através dele veio a graça e a verdade. Está aqui, está escrito. Através dele veio a graça e a verdade. Então nós temos que seguir a graça e a verdade. Da forma que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus uma vez falou lá para a mulher na beira do poço. Não é nem em Jerusalém, nem nos montes que as pessoas vão adorar. Não é no templo. O templo ia ser destruído. Não precisa fazer outro templo para adorar a Deus. Não, gente. Eu sou cristã. Esse é o nome que as nações deu, que o mundo deu para Jesus de Nazaré, ok? Cristão, ok? Então a cristã, cristão modo geral, ele está na graça e na verdade. Ele segue a graça e a verdade. É em espírito e em verdade, o Senhor Jesus falou. Não é aqui, nem ali, nem acolá. É onde você estiver com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo que Deus enviou, ok? Viva em graça e verdade. Você não precisa de religião. Você precisa da graça e da verdade de Jesus de Nazaré. Ok? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Jesus Cristo, o Messias de Nazaré. Ok, gente? Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Ninguém viu a Deus, nem mesmo o povo da antiga aliança, que chamado povo dele, também não viu Deus. Ninguém viu a Deus. Mas o Senhor Jesus te faz conhecido diante de Deus, se você pertencer ao Senhor Jesus. Se você pertencer ao Messias de Nazaré, você vai ser conhecido diante de Deus. Gente, vocês têm ideia do que é isso, gente? É muita glória, muita graça. Deus seja louvado por isso, Senhor. Oh, Santo, Santo, faz milagre entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Unigênito é o Filho, ok, gente? Quando falo Deus unigênito, eu falo um Filho. Que está junto do Pai, o tornou conhecido. É Ele que nos faz conhecer diante de Deus, ok, gente? Leia o Evangelho de João, estou no 1º capítulo. Este foi o testemunho de João quando os judeus é o povo da tribo de Judá, viu, gente? A tribo a qual o Senhor Jesus nasceu, pegou o sangue de Maria. Maria é uma princesa da casa de Davi, ok? João quando os judeus, que eu já estou explicando o que é os judeus, é o povo da tribo de Judá, ok? E Maria é descendente da tribo de Judá, uma princesa da casa de Davi. Ah, mas não está escrito isso. Isso aqui é só para entender, é para você entender. Para você entender o que é princesa. Davi era rei, então descendente dele é príncipes e princesas. Ok? Vamos continuar? Este foi o testemunho de João quando... já li isso aqui, já li. Foram enviados de Jerusalém, gente. Aqui eu falo, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente. Quem? João Batista. Declarou, falou, não, eu não sou o Cristo. Porque as pessoas, elas pensavam que João Batista, fosse o Messias. Ok? Então João Batista falava, não, gente, eu não sou o Messias. Até hoje, muito deles está esperando o Messias. E todo mundo que aparece com um pouquinho mais de conhecimento, eles até chamam de Messias, ok? Tem muitos que eles declaram que é Messias, depois aquela pessoa não faz o que está escrito na Bíblia, aí uns consideram até hoje os mestres do passado como Messias, ok? Então, com João Batista também, eles achavam que João Batista era o Messias. João Batista falou, não, não sou Messias não, ok? O mestre de verdade, ele vai falar, eu não sou Messias. Agora, aquele que aceita se colocar no lugar do Messias de Israel e não é,
esse é o falso Messias. Não importa quem ele seja, é o falso Messias. Se ele não é o Messias enviado da parte de Deus e ele aceita ser chamado de Messias, ele é o falso Messias. E tem muitos falsos Messias. Ok? Jesus eterno. Olha, você está na praça, é cada coisa que acontece, gente. Deixa eu continuar a leitura. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. As pessoas ficavam incomodando João Batista, querendo saber isso, querendo saber aquilo. E João Batista tinha que explicar, toda aquela paciência para explicar. Aqui, ó. No versículo 22, finalmente perguntaram, quem é você? E eles continuaram perguntando. Era assim que eles faziam com Jesus também. Então, por mais que João Batista explicasse, eles não entendiam. A mesma coisa que o Senhor Jesus. Por mais que o Senhor Jesus explicasse, eles não entendiam. Ele não estava com a mente aberta para entender. Olha lá, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta, para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Não se preocupe. Gente, as pessoas elas ficam tão... Tem gente que fica querendo saber quem eu sou, se eu sou pastora, se eu sou missionária, que se não sei... Gente, presta atenção na palavra de Deus. Eu só sou uma pessoa que ama a palavra de Deus e quero passar para frente. Só isso. Amo a palavra, mais uns 45 anos que eu conheço a palavra de Deus, ou mais, amo ela e quero passar para frente. É isso. Eu não preciso título de nada, não. Graças a Deus que eu não tenho título de nada. Porque o título deixa as pessoas soberbas, arrogantes. E Deus não quer isso. Quando a pessoa se torna soberba e arrogante, ela dá lugar para o diabo. Você vê um líder religioso aí que é soberbo e arrogante, ele não está vendo com o Espírito Santo não, viu? Se ele está soberbo e arrogante, isso não vem do Espírito Santo não, viu? Vamos lá? Alguns fariseus que tinham sido enviados, alguns dos fariseus que tinham sido enviados, interrogaram-no, então, por que você batiza se não é o Cristo, nem o se não é o Messias? Na verdade eles falavam Messias, viu gente? É porque a nova aliança foi escrita no grego. Mas ele falou, né? Se você não é o Messias de Israel e nem Elias, eles acharam que Elias ia voltar, porque não tem o enterro de Elias, né? Mas Elias ainda vai voltar mesmo, Elias e Moisés, viu? Cremos que na grande tribulação ele vai voltar para pregar para o povo judeu. Vamos lá? E aí falou, por que você batiza então? Sabe, as pessoas implicam com tudo, gente. Se João batizava, é porque Deus tocou no Espírito de João para fazer aquilo. Só que as pessoas, elas é ignorante, mas elas não querem admitir que é ignorante. Aí fica fazendo milhões de perguntas. Vamos lá. 26, versículo. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. O Senhor Jesus ainda não tinha se manifestado, ok, gente? Estava lá em Nazaré, até então o filho de um carpinteiro. Ele ficava contando para todo mundo, ai, Maria é virgem. Não era assim não, gente, igual o pessoal pensa hoje. Nossa, o crente hoje, ele pensa muito errado. Muito mesmo. Estava lá, normal, uma pessoa normal, vivendo. O filho do carpinteiro com Maria. Só isso, gente. Sabe? E ele falou, olha, vocês não conhecem, o povo não conhecia ainda o Senhor Jesus, gente. E o Senhor Jesus já estava perto de se manifestar, com 30 anos, mas João está falando aqui, vocês não conhecem ele. Ó, 27, ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João falou, olha, aquele lá é muito maior que eu, não sou digno nem de
de soltar a sandália dele, de desabotoar ou de desamarrar, depende como você entende, né? Naquela época ele fazia desamarrar mesmo, porque era amarrado. Hoje em dia já tem zíper, já tem botão, já tem um bocado de coisa, né? Vamos lá? 28. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Okay? Então João estava no Jordão, em Betânia, do outro lado do Jordão, batizando, e as pessoas iam lá só para fazer um monte de questionamento, só fazer pergunta, em vez de se arrepender, em vez de crer no que ele estava pregando, não, só queria o tempo todo fazendo um monte de pergunta para João. Vamos lá. Devia ter um livro aí escrito de João, né? Já que eles faziam tanta pergunta, será que eles não guardaram um livro, não? Ou está escondido? Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e diz: vejam, olha, já estava perto, Jesus já estava chegando lá. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que foi oferecido na Páscoa por nós, ok, gente? Cordeiro de Deus. Não é osso de galinha, nem de frango. Não é ovo de galinha que coloca nas ceias de Páscoa de hoje. Não é isso não, gente. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. É blasfêmia pegar um osso de galinha. Para mim não sei para vocês. Para mim é blasfêmia pegar um osso de galinha e dizer que é Jesus, que é o Messias. Fala logo que você não crê que Jesus é o Messias de Nazaré. Fala logo que você não crê que ele já veio. Ou então, se você crê e quer seguir ele, não, cuidado com as religiões. Vamos lá? O 30. Este é aquele a quem eu me referi quando diz: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. João ficava falando o tempo todo para eles ali, o João Batista, o tempo todo. Olha, João teve muita paciência, viu, gente? Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João não conhecia pessoalmente o Senhor Jesus, nem conhecia pessoalmente, aqui está falando, gente. Mas o Espírito Santo revelava a João. O Espírito Santo falava, Deus falava com João através do Espírito Santo, ok? Olha lá, o 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Então, após o João batizar o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre o Senhor Jesus. E também foi ouvida uma voz do céu que falava: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ok, gente? Então, João falou: olha, tá vendo? É esse aí, é esse que eu estava esperando. Foi esse que Deus falou para mim. Foi isso que Adonai falou para mim, que Hashem falou para mim. Era esse aí, olha lá. Olha as coisas que aconteceu depois que ele batizou. Ao 33. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar, quem enviou a batizar foi Deus, o próprio Pai. Se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Tá vendo? Deus falava com João. Deus falava, gente. Infelizmente, hoje tem muita pessoa que nunca ouviu Deus falar. Deus fala na nossa mente. E nós temos que ter discernimento para saber que foi Deus que falou, ok? Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Foi após a ida do Senhor Jesus para os céus é que teve o batismo do Espírito Santo, gente. E continua até hoje, viu? Agora, se a pessoa não crê, não posso obrigar ela a crer, né? Ao 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, gente. De Deus, não é de José não, gente. José era só pai adotivo. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram. Os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. Ele falou: olha aí, o meu tempo já está acabando. Olha, agora começa o tempo dele. Ok? Aqui o 38. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 seguiam,
perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, mestre, porque João já tinha falado para eles que Jesus era o mestre, era o Rabi, Rabi, o mestre. Mestre é nossa língua portuguesa. Rabi, Rabi, é na língua aramaica ou hebraica, não sei. Eles disseram Rabi. Rabi, gente, porque tem língua que o R tem esse som de Rabi. Ra, ok? Eles disseram Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera, João Batista, ok, gente? E que havia seguido Jesus. Então tinha o André, o irmão de Simão, que é o Pedro. Ele era um dos que tinha ouvido João Batista falar. Disseram que havia de ser, que era para seguir Jesus, ok? Que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o Pedro, que tem muita história de Pedro na Bíblia, ok? Ai, desculpa aí que tem barulho de criança aqui, tanta coisa. Vamos lá. O primeiro que ele encontrou foi Simão. Foi Simão, que é o Pedro, viu, gente? Seu irmão. E disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Ok? O André foi e encontrou. O primeiro que ele encontrou foi Simão. O André foi, gente, foi ao seu irmão e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão? Vê? É só ler aqui, ó. Só ler aqui no 39. Deixa eu ver, mais para cima. Aqui, ó. Voltando-se, Jesus perguntou. Aqui ainda não está ainda não está o nome dele. Gente, tá ficando frio aqui, tá ficando frio. Deixa eu ver se ainda tem muitos capítulos para acabar. Ok? Deixa eu ver se ainda falta muito para acabar. Ah, gente, falta muito para acabar ainda. Eu vou parar por aqui, ok? Não vai ficar muito grande essa live e tá esfriando muito. Então, vamos parar aqui. Que João... Vamos parar aqui no 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Ok? Vamos parar aqui e com a graça de Deus, outra hora a gente faz o restante. Shalom a todos, até qualquer hora, na paz do Eterno, na paz de Jesus. Amém.